Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que a paz do Senhor permeie o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, que a paz do Senhor entre na sua casa, amém? Quando nós entramos numa casa, nós saudamos com a paz do Senhor, amém? No Salmo 57 fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, a minha alma está aflita. A minha alma confia em ti, a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, a Ele seja toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração pelo Senhor Ademir, que o Senhor esteja dando pressa em socorrer, preparando logo a cirurgia, pela vida do Franklin também, da Benê, Felipe, Edson, Davi, Wagner e Fátima, pelo comércio, né, que o Senhor esteja intervindo, pela Maria Lúcia Pedon, pelo filhinho dela, e todos que entrarem na live, né, irmã Genir, pelo irmão Isaías, irmã Ruth, pelo Edson, né, a irmã Maria Nilza Colega, e todos que entrarem, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, que é maravilhoso, que é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz. A ti pertence, Senhor, toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, pois tu és o nosso Deus, tu és aquele, Senhor, para quem nós corremos e estamos em alto retiro, tu és a rocha da nossa salvação, onde as nossas raízes estão firmadas. Muito obrigada por mais um dia de vida, pela casa, pela família, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Louvado seja o teu nome. Muito boa tarde, você que entrou aí, eu não consigo identificar. Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, por Neidinha, muito boa tarde. Senhor, queremos te pedir pelas famílias, a tua bênção, a tua graça, a tua proteção por cada família. Entregamos a vida dos nossos filhos, genro, nora, netos, que o Senhor esteja cuidando deles, abençoando, guardando, livrando de toda malignidade. Pai, nós queremos te pedir pelos enfermos, Senhor, que o Senhor aplique uma gota do teu sangue, Jesus, sobre a vida da Benê, do seu Ademir, do Felipe, do Edson, Senhor, ó Deus, do Isaías, da irmã Genir e todos que precisam de uma intervenção na saúde. Senhor, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, guardando e livrando de todo mal. Abençoa, Senhor, a situação financeira de cada um. Ó Pai, não deixa faltar o pão nosso de cada dia. Abençoa, Senhor, ó Deus, a obra das mãos. Senhor, prospera, Senhor, tudo que tem na nossa casa. Senhor, que não venha estragar os objetos, aquilo que os nossos utensílios. Senhor, protege e livra, Senhor, das batidas, dos acidentes. Guarda os motoqueiros. Senhor, guarda, Senhor, os nossos filhos na entrada, na saída. Nós amarramos espírito de acidente em nome de Jesus, cobre a cada um deles com teu sangue precioso. Abençoa, Senhor, a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste, que haja salvação nesta nação, que haja libertação. Que o Senhor derrame fome e sede de ti, Pai, em nome de Jesus. Cuida das crianças, dos idosos, dos adultos, Pai. Guarda a vida de cada um, Pai, que precisa de uma intervenção sobrenatural. Abençoa aquele, Senhor, que tem comércios. Senhor, ó Deus, o Davi, o Wagner, a Maria Fátima, todos aqueles que desejam abrir um comércio, dar direção. Pai, abençoa aqueles que precisam, Senhor, de alugar alguma casa, vender ou comprar algum imóvel. Abençoa, Senhor, que o Senhor esteja à frente. Nós declaramos que o mês de agosto vai ser um mês de bom gosto, vai ser um mês de bênção, um mês de vitória, um mês de saúde, um mês de mudança de sorte diante dos olhos, em nome de Jesus, amém, amém? Vamos compartilhar uma palavra, né?
A palavra em Mateus 10:36 fala assim, muito boa tarde, irmã Genir, querida, já orei. Então, a palavra em Mateus 10:36 fala assim os inimigos do homem serão os da própria família, né? Nós vemos na Bíblia vários casos de inveja até a morte, e é o que o inimigo faz, né? O inimigo, ele quer causar contenda, discórdia, porque o trabalho dele não é outro senão roubar, matar e destruir, né? Então, nós vemos que quem matou Abel? O irmão, né? Quem vendeu o José? Os irmãos. Quem invejava Davi? Os irmãos. Quem não ficou feliz com o retorno do filho pródigo? Os irmãos. E os irmãos de Jesus também invejavam ele, né? Então, a paz do Senhor. Boa tarde, querida. Então a palavra diz, né, que os inimigos da família, os inimigos do homem serão os da própria casa, né? Muitas vezes eles jogam, né, nora contra sogra, irmão contra irmão, mas nós precisamos estar realmente atentos às astúcias do inimigo, né? Eu, pelo menos, era muito amiga da minha sogra, né? Então, o diabo que está usando a vida, né? Se ele usar a vida de um vizinho, a pessoa não vai ficar tão magoada, né? Mas se usar alguém da própria família, muitas vezes, né? Como o inimigo usa, a mágoa é pior, né? Então, se o vizinho te ofender, não dói tanto, né? Mas se alguém da família ofende, magoa, às vezes uma ingratidão, a gente fica chateado, né? Por quê? Porque a única coisa que impede a nossa oração de chegar até Deus é o pecado, né? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa do amor de Deus, só o pecado, né? Então, o que ele quer fazer? Ele quer fazer a gente ficar magoado, não perdoar, para que a gente não seja perdoado e para a nossa oração não passar do teto, né? Em Mateus 5:44 fala assim, eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos. É difícil, né? Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz com que nasça o sol sobre os maus e os bons, faz chover sobre os justos e os injustos, pois se amardes só os que vos amam, que recompensa tereis, né? Não fazem os publicanos o mesmo? Eram os cobradores de imposto, eles só amavam quem amava eles, né? Eles só se davam com quem se dava com eles. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo, né? Então, os gentios, eu acho engraçado que lá no interior, todo mundo saúda, né? Passa perto, boa tarde, bom dia, né? Todo mundo parece que se conhece, mesmo que não se conheça lá no interior, eles saúdam. E quando eu venho para cá, eu começo a cumprimentar todo mundo também, porque acostuma, né? A gente acostuma tantas pessoas cumprimentar lá, que aqui a gente acaba fazendo o mesmo. E aqui na cidade, né? Aqui não é igual, né? Então, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Sentir simpatia por alguém que nos ofende é difícil, não é? Mas é possível orar por eles. Porque assim, Provérbios 25:22, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te recompensará, né? Então significa deixá-los envergonhados da sua hostilidade ao surpreendê-los com um ato de bondade, né? Quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós estamos amontoando brasa viva sobre a cabeça deles, né? Então, Gênesis 4:4 fala, né, que Caim, ele era agricultor e Abel era pastor. Então, o que acontece? Abel pegou dos primeiros animaizinhos e ofereceu para Deus, ofereceu a gordura. Imagina o primeiro bichinho que nasceu, matar e oferecer. O coração dele deve ter doído, né? E Caim ofereceu do fruto, ele era agricultor e Deus se agradou, né? Deus se agradou da oferta de Abel e despertou um ódio cruel, um ódio a ponto de matar o irmão, né? Quem foi que matou Abel? Foi o próprio irmão.
Os irmãos de José também o invejavam, né? Porque ele era filho da esposa favorita, Raquel, porque o pai deu uma capa colorida para ele, porque ele foi contar justo dois sonhos que os irmãos dele iam se dobrar diante dele, o pai e a mãe morreu, né? Não era plano de Deus, mas todos iam se prostrar diante dele. Aí 8 dos irmãos queriam matá-lo, né? Falaram, vamos matar José, vamos acabar com esse problema, né? Só que o inimigo vai só até onde Deus permite, né? Nenhuma arma forjada vai prosperar, tudo está no controle do nosso Deus, né? Então, um falou assim, não, vamos jogar ele, Rubem falou, vamos jogar ele no poço, né? Deixa ele lá, aí faz de conta que ele caiu no poço, ele vai morrer sozinho lá de fome, porque ele não consegue sair, nós vamos embora, olha só a maldade. E um falou assim, não, estava vindo uma caravana de ismaelitas, vamos vender ele, né? Vamos mandar ele para o Egito, vamos mandar ele para longe, mas mandaram ele para a terra da promessa, para onde os irmãos iam se ajoelhar e se dobrar diante dele, né? Porque nada foge aos planos de Deus, né? Mesmo que os inimigos tramem contra nós, a trama não vai além da permissão do nosso Deus. Quem é que invejava Davi? Os irmãos. Né? A gente vê vários casos de inveja na Bíblia, era tudo irmão que invejava irmão. Então, supostamente, Davi não era filho da mesma mãe, né? Porque em Isaías 51 fala que em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pai dele deve ter pulado a cerca, porque um filho concebido no casamento não é em pecado, né? E os irmãos dele invejavam ele, jogaram o Davizinho lá para cuidar das ovelhas, que era uma profissão que o judeu não gostava, né? Que era meia desonrosa. Aí os irmãos foram para a batalha, né? Antes, o profeta Samuel, né? Deus fala assim, vai na casa de Jessé, você vai me ungir o futuro rei de Israel. Só que Samuel, foram 2 profetas que agiram na vida de Davi, né? Foi Samuel e Natã, mas aqui foi Samuel, né? Deus fala para Samuel, vai lá na casa de Jessé e dentre eles você vai me ungir o futuro rei de Israel. Aí o rei Saul ainda estava vivo, né? Aí ele falou assim, Deus falou para ele, fala que você vai sacrificar. E aí chamaram todo mundo, né? Chamaram todos os irmãos de Davi, acho que eram 7, 8 com ele, né? Aí a palavra fala, porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração, né? E Deus conhecia o coração de Davi, por isso que ele escolheu Davi para ser o futuro rei. Aí passou um, passou outro, Deus falou, não é esse, não é esse, não é. Aí ele chega e fala, boa tarde, Noê, minha querida. Aí, quando acaba todo mundo, né, o profeta Samuel fala, não tem mais nenhum filho? Ah, tem um lá, o pai dele lembrou, né? Tem um lá, tá lá cuidando das ovelhinhas. Manda chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar à mesa, né? Aí chamaram Davi, e Davi, e o Senhor fala, é esse, unge ele porque é esse. Aí a inveja dos irmãos entrou, né? Todos eles passaram, ninguém ia ser o futuro. Mas só que ele não falou, né? Ele só derramou aqueles chifres cheinhos de óleo, né? Que Davi foi ungido com sacrifício. E derramou todinho aquele óleo sobre Davi, uma unção especial, né? Então, o que aconteceu? Foi passando o tempo, talvez ele pensasse que ia acontecer alguma coisa logo, né? Mas não aconteceu nada de diferente. Aí os irmãos de Davi estavam na guerra e o pai dele chama ele e fala assim, Davi, vai lá levar queijo, vai lá levar grãos, vai lá levar comida para os seus irmãos, né? E para os maiores do exército lá, e vai saber como eles estão. E Davi era muito obediente, né? Logo cedinho, ele deixou as ovelhas ao cuidado de uma pessoa, pegou tudo aquilo, toda a encomenda do pai e foi lá de encontro aos irmãos, né? Chegando lá, ele viu um gigante afrontando, né? O exército afrontando todo mundo, vocês não são de nada. Eu quero que vocês escolham uma pessoa, né?
porque dos filisteus era o gigante que ia lutar, e eles escolhiam geralmente só uma pessoa para não dizimar o exército. Mas quem ganhasse, o outro exército ia servi-lo, né? Ia se submeter a eles. Então, o que aconteceu? 40 dias de manhã e de tarde, aquele gigante afrontando todo mundo, né? E aí Davizinho chegou, o rei estava escondidinho no palácio, quietinho, os irmãos de Davi tudo com medo. Davi falou assim, eu vou enfrentar, né? Aí quando ele chegou, os irmãos disseram, o que você veio fazer aqui? Veio xeretar? Aí Davi aproveitou a oportunidade, né? Mesmo que ele era humilhado, desprezado, mas ele sabia quem ele era em Deus, porque de dia ele era um guerreiro, ele defendia, né, as ovelhinhas, ele falou, veio o urso, ele pegou o urso pelo pescoço, olha a força que ele tinha já, né? Matou o urso, matou o leão, né? Falou assim, agora esse gigante vai ser baba, né? Se Deus deu uma unção, uma força sobrenatural para ele matar o urso, o leão, agora o gigante estava afrontando e ele sabia que ele estava em aliança com Deus, né? Ele era circuncidado assim como os irmãos, só que ele não esqueceu que ele estava em aliança com Deus Todo-Poderoso. Boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. E aquele que luta contra a pessoa que está em aliança, está lutando contra Deus, né? E Davi nunca esqueceu, ele falava, quem é esse gigante incircunciso? Ele nunca falava Golias, ele falava, quem é esse incircunciso? Quem é esse daí que não está em aliança com o meu Deus? Eu estou em aliança com Deus Todo-Poderoso, e tudo aquilo que luta contra mim, luta contra o meu Deus, né? E ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras, porque geralmente os irmãos do gigante também participavam da luta, né? Eles ficavam junto, né? E ele tinha mais 4 irmãos gigantes. Então, o Davizinho já foi prevenido. Ele falou, se uma pedra não resolver, né? Se tiver mais 4 gigantes, eu tenho mais 4 pedras aqui. Tinha 5, né? E aí, o que acontece? O gigante ofendeu, magoou, né? Falou um monte de abobrinha, mas Davi sabia quem ele era em Deus, né? Ele era amado do Senhor, Davi quer dizer amado. De dia ele guerreava as guerras do Senhor e de noite ele era um adorador, ele tinha intimidade com Deus. Aí, o que aconteceu? O gigante fala assim, você vem com pau, né? Pau e pedra contra mim. E ele com uma baita espada, uma baita armadura. Ele fala, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, né? O Senhor Deus da nossa guerra. Nós temos um Deus que é o Deus da nossa guerra. Toda essa guerra que você está passando, tem um Deus que te protege, tem um Deus que é Senhor que está à tua frente, na tua retaguarda, à direita e à esquerda. E ele lançou aquela pedra lá e foi bem na testa do gigante. O gigante caiu de boca no chão, porque foi Deus que derrubou, né? Uma pedrinha não ia derrubar o gigante. Aí Deus deu um cutucão, o gigante foi de boca no chão. O Davi só correu, pegou a espada dele, cortou o pescoço dele e matou o gigante, né? Aleluia. E aí Saul colocou ele no exército, né? No exército dos irmãos dele. Agora, quem não ficou feliz com o retorno do pródigo? Outro irmão que tinha inveja do irmão, né? O filho pródigo, tá? Essa passagem está em Lucas 15. Então, o filho pródigo pede a parte da herança que lhe cabia. Não cabia nada, porque o pai dele, né, era um fazendeiro rico, ele ainda estava vivo, e ele pediu a herança em vida. E pródigo é o que dissipa os seus bens, que gasta mais do que é necessário, esbanjador. Falei, epa, vou economizar, para não ser esbanjadora, né? Então, o que ele pediu? Pai, me dá parte que me cabe, porque lá na fazenda já não estava bom, né? Ele precisava viver a vida, conhecer o mundo. Aí o pai dele, com dor no coração, deu uma parte, né? Deu a parte da herança. E quando uma pessoa está viva, né? Ainda não é hora de receber a herança, mas ele pediu antecipada. Aí o que aconteceu? Ele foi para longe, gastou, esbanjou,
Enquanto tinha dinheiro, tinha amigo, e a vida é assim, né? Enquanto você tem saúde e dinheiro, você tem amigo, pagava todas as coisas, né? Conviveu com prostituta, pintou e bordou. Aí chegou uma fome naquele país, o pródigo acabou o dinheirinho, acabou os amigos e ele foi cuidar de porcos, que era uma profissão vergonhosa, porque o judeu não podia ter porco, né? Então foi lá cuidar de porcos e ele estava com tanta fome que ele comia até as bolotas dos porcos, comia a comida dos porcos, né? Aí, de repente, ele caiu em si, ele lembrou, ele falou assim, os ajudadores, né, os servidores do meu pai, eles têm uma vida muito melhor que isso, eu vou voltar lá para o meu pai, vou pedir perdão, né, se arrependeu, e vou, mesmo que eu seja um criado agora lá na fazenda do meu pai, mas é melhor do que comer bolotas de porcos, né? Aí ele voltou, o pai sempre saía lá fora e o olho dele, eu creio que olhava lá longe, será que o meu filho volta hoje, né? Será que o meu filho vem? E de repente o filho estava vindo lá longe e o pai correu ao seu encontro, né? Porque um pai sempre ama, um pai sempre perdoa. Então, eles se abraçaram e o pai falou assim, olha, prepare o melhor cevado, né? Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e voltou. Ele estava morto e reviveu. Aí fez uma festança, deu um anel pro filho, colocou vestes novas, calçados novos, era uma nova vida, né? Era um novo andar, era um novo tempo. E aí, quando o irmão mais velho está chegando, escuta aquele alvoroço, aquela festaiada, fala, que é isso? Aí falam para ele, é o seu irmão que voltou, né? E o seu pai está festejando. Aí o irmão mais velho ficou com uma baita de uma inveja, falou assim, eu tô aqui servindo há tanto tempo, né? Não aprontei, não gastei dinheiro à toa, e o meu pai tá fazendo essa festa pro meu irmão, ficou com ódio, né? Em vez de se alegrar, aí quando ele encontra o pai fala, mas tudo que tem aqui é teu. Esse teu irmão tá perdido, né? Ele devia ter se alegrado, ele estava morto, né, e reviveu, e ele não se alegrou coisa nenhuma, ele ficou com ódio, com inveja, com raiva. Então nós vemos, até os irmãos de Jesus também invejavam, né? Então os irmãos de Jesus invejavam ele. Aí chega uma pessoa e fala, tá aí a tua mãe e os teus irmãos. Jesus fala, quem é meu irmão? Aquele que faz a minha vontade, né? Esse é meu pai, minha mãe e meu irmão. E aí a inveja cria fantasma, desperta ódio até mortal, né? Como a Caim que matou Abel, como os irmãos de José que queriam matá-lo, né? Mas Deus não permitiu. Como os irmãos de Davi também invejavam ele, né? E o irmão do filho pródigo, né? E os irmãos de Jesus. Então a inveja existe desde o começo do mundo, né? Houve já o primeiro assassinato por causa de inveja. Os irmãos de cada um invejavam o outro, e é o inimigo que faz essa contenda, essa malignidade, né? Então, vamos pedir que o Senhor nos livre de invejar alguém e de ter inveja também, porque é um sentimento muito feio. E o diabo foi aquele que invejou Jesus, né? Ele quis ser como Jesus, aí ele teve inveja e por isso ele caiu do céu. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, nós aprendemos tantas coisas na Tua palavra e nós te pedimos, Senhor, cobre-nos com o Teu sangue, guarda-nos, Senhor, de todo sentimento de inveja, que nós não venhamos a invejar ninguém, e se existe alguma inveja contra a nossa vida, nossa casa, nossa família, nós repreendemos, anulamos e cancelamos, nos revestimos de toda a armadura espiritual, te pedimos, cobre-nos com o Teu sangue precioso, guarda as nossas vidas debaixo das tuas asas poderosas, onde, Senhor, praga alguma chegará à nossa tenda. Pai, guarda o nosso lar, a nossa família, a nossa vida, tudo que nos pertence, debaixo da tua graça, da tua unção e da tua proteção, em nome de Jesus, amém, amém. Beijo no seu coração. Engasguei com a saliva.
Te amo em Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos. Amém? Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.